tarde a todos. Meu nome é João Vitor Pirotto, sou especialista técnico para os produtos de manufatura, Autodesk, e hoje irei conduzir com vocês o webinar de criação de projetos com tubulações rígidas e flexíveis no Autodesk Inventor. Antes de iniciarmos, convido vocês a seguir as redes sociais da Mapdata. Para isso, disponibilizamos aqui um QR Code para que vocês possam apontar a câmera do smartphone de vocês e com isso será direcionado ali para as redes sociais. Para quem ainda não nos acompanha, né, recomendo estar acompanhando a gente nas redes sociais pela questão de divulgações de novos conteúdos e geração de mídia, e com isso vocês estarão por dentro, né, de webinars como esse que está acontecendo hoje, e para futuros webinars que possam acontecer. Vamos lá. Com relação a projetos de tubulação, né, o Inventor ele permite que você realize a criação desses projetos através seja uma criação de uma modelagem de um simples sweep, ou então até mesmo, né, a criação de recursos um pouco mais avançados, utilizando os próprios recursos do Tube and Pipe. Eu gostaria de saber aqui no chat se nós temos já usuários que trabalham já com a solução e para quem esse assunto ainda é muito novo. Apenas comentem ali no chat, por favor, já trabalho com essa aplicação, ou então gostaria também de ouvir de vocês, né, ali pelo chat mesmo, realizem os seus comentários, né, que esse ambiente ainda é novo, e hoje, né, digamos aí que está sendo despertada essa curiosidade. Legal, então a Daniela ele já comentou com referência a isso, né, disse que já trabalha com ambiente, temos ali também pessoas que trabalham com ambiente, o ambiente é novo. Para quem o ambiente é novo, pessoal, e vocês têm a necessidade de trabalhar com os recursos do Tube and Pipe, acredito que, a princípio, né, vocês desenvolvem algum tipo de atividade relacionada a aplicações de elaboração de tubulação, como a criação do ambiente do próprio ambiente de peça, criação de um sweep, talvez, ou algo do tipo. Seria algo relacionado a isso? Aí eu vejo aqui que temos participantes que trabalham com a parte elétrica, temos participantes também que desenvolvem, já elaboram alguns recursos desse tipo no ambiente, e pelo visto aqui também tem bastante pessoas, né, que o ambiente aqui ele é um ambiente novo, para a gente possa desvendar um pouco mais esse ambiente, né? Mangueiras hidráulicas para implementos agrícolas, pneumática hidráulica. Muito bem, pessoal. Obrigado por interagir aí no chat. É de grande importância que aconteça esse tipo de informação, assim a gente consegue entender a relação, né, de qual que é o tipo de projeto, conforme vocês estão comentando, cada participante desenvolve, né? Isso é muito bom. Voltando aqui para a interface a nossa interface de trabalho, né, entrando no escopo do projeto, quando a gente trabalha com os recursos do Tube and Pipe, nós não podemos, né, simplesmente iniciar a criação lá dos tipos de projeto sem que nós possamos, né, entrar nas questões de configurações dos itens de biblioteca. Então, é de conhecimento, né, que o Inventor possui uma biblioteca normalizada entre os parâmetros com relação às normas ANSI, DINs, Feature, Ghost, ISO, né? Então, são os tipos que nós temos de bibliotecas já disponibilizados pelo Inventor no momento da instalação, mas também é possível, né, que possamos criar uma biblioteca de tubos, né, personalizados. E para que possamos efetuar esse tipo de operação, né, nós devemos realizar a criação de uma biblioteca, né? Como que é realizada essa criação de uma biblioteca? Aqui eu estou alterando para a interface do Autodesk Inventor, e o que vocês podem ver aqui é a interface de trabalho do Autodesk Inventor 2021. Então, se eu navegar aqui até a guia de recurso de trabalho da operação Get Started, o recurso que eu tenho aqui disponível é o sistema de trabalho com projetos. Então, né, o Inventor é uma solução que se trabalha com projetos mecânicos e através de um arquivo PJ é onde nós conseguimos realizar todas as configurações.
Aqui, como vocês podem ver, o meu projeto de tubulação, o meu projeto do Inventor que está habilitado, né, é o Autodesk Inventor Project. Então, nesse diretório é onde eu salvo todos os meus arquivos de projeto. E através dessa configuração, é na onde, né, é possível, né, que é a possibilidade aqui que existe, que eu possa realizar a criação de uma biblioteca. E essa operação que eu vou acessar aqui agora não é especificamente voltada somente para tubos, né? Essa biblioteca que está sendo carregada aqui, temos diferentes tipos de componentes, né? Seja um componente de uma tubulação, seja um flange, uma redução. Aí, se a gente for partir um pouco mais para o elemento de máquina, né? Nós teríamos ali a questão de porcas, parafusos, arruelas. Já temos, né, classificações específicas nessas bibliotecas. Então, uma vez que nós criamos esse tipo de biblioteca, ela fica salvo no diretório que está mapeado acima, como vocês podem ver, dois pontos, Program Data, né, o Inventor é a versão do software, Content Center e a biblioteca. E se a gente acessar aqui esse diretório, vocês irão se deparar com os arquivos de extensão e DCL. Esses arquivos de extensão e DCL são os arquivos que são instalados junto com o Inventor e que contém, né, toda a parte de bibliotecas, né, de componentes utilizado durante um projeto que você utiliza algum recurso da biblioteca do Inventor. Existe a possibilidade, né, para que possamos criar um tipo de biblioteca. Aqui vocês podem ver que existem bibliotecas que estão marcadas com a operação um cadeado fechado, e temos uma única biblioteca aqui, que está separada para o webinar, né, que é uma biblioteca com o nome Inventor Tube and Pipe Webinar. Então, eu reservei essa biblioteca específica para que a gente pudesse trabalhar com esse recurso, e através dessa operação, né, é possível, né, que nós possamos criar os recursos e trabalhar com essas propriedades. E como que eu criei essa biblioteca foi basicamente utilizando aqui esse recurso, né? Essa propriedade, ela permite que você crie um novo arquivo. Então, por exemplo, aqui eu não tenho uma biblioteca chamada Inventor Map Data. Então, se eu digitar aqui o nome dela, né? Então, tem o nome de apresentação, Inventor Map Data. Se eu confirmar com OK, vocês vão observar que a biblioteca ela será listada aqui nesse ambiente de trabalho, né? Inventor Map Data. E veja que algumas delas aqui, né, as principais que estão com cadeados aqui no formato de representação fechado, são bibliotecas de somente leitura. Então, o Inventor ele identifica, né, que componentes normalizados, eles são padrão e não contém alteração, né, é difícil revisar ali uma norma, apenas algum org específico do tipo que está revisando isso, mas nós, simplesmente, né, não podemos lá e modificar esse parâmetro. No entanto, existe a possibilidade de criar aqui uma biblioteca read-write, em que eu possa criar essa biblioteca, fazer a utilização e a escrita desses componentes. Bom, com base nisso, eu estou com duas bibliotecas aqui disponíveis, e a partir desse momento, né, nós já podemos começar a trabalhar. E não posso me esquecer, é claro, né, de deixar essa biblioteca em uso para esse projeto. Então, se por acaso eu for trabalhar com outro arquivo IPJ em um outro projeto, eu tenho que ter essa mesma biblioteca carregada. Então, com isso, fiz a configuração dele ali, salvei a propriedade aqui, e só ressaltando, né, aqui eu criei a biblioteca Inventor Map Data para mostrar para vocês como que cria uma biblioteca, mas na verdade a que eu vou utilizar vai ser a Inventor Tube and Pipe Webinar. Com isso, né, conformando com OK, podemos fechar aqui essa operação, e uma próxima etapa, né, a partir do momento que nós temos uma biblioteca, é ter a possibilidade de trabalhar com os recursos de configurações de famílias. Então, outra coisa que eu gostaria de saber é se os participantes aqui desse webinar, alguém já ouviu falar, ou até mesmo já trabalhou, com um comando do Inventor com o nome chamado iPart. Alguém conhece esse recurso? Já chegou a trabalhar? Não conhece? Aí eu gostaria, por favor, também que vocês disponibilizassem ali no chat essa informação. Muito bem, então temos ali participantes que conhecem, alguns participantes que não conhecem esse recurso, alguns já utilizaram, né? O que seria esse iPart, né? O iPart, ele é nada mais do que um recurso que permite que você realize a configuração, né, de um determinado perfil, que ele contenha uma geometria e contenha valores, né, alterações dimensionais. Isso é o caso de itens padronizados, né, itens normalizados. Se a gente pegar um parafuso,
O parafuso ele tem ali a sua representação geométrica como se fosse a cabeça do parafuso, o corpo, a haste, a aplicação de rosca. Então, essas alterações, elas não contêm alteração. É difícil, né, que contenha uma alteração de um recurso para o outro. No entanto, né, se a gente for pegar um tipo de parafuso, seja um ISO 4014, 4015, a classificação de valor, né, de diâmetro, comprimento de rosca, cabeça do parafuso, haste, todos os recursos e parâmetros são valores que contêm alteração, o que não é muito diferente para itens normalizados, né, como, por exemplo, a, a parte de criações de tubos. Tubos, nós podemos ter tubos de 1 polegada, 2, 1/4 de polegada, 3/4, então pode ter diferentes tipos de representação. E a sua geometria, né, classificada, ela não se altera. É difícil a gente ter alteração no tipo de classificação de criação desse tubo. E nesse caso, né, à medida que nós estamos desenvolvendo essa operação, o iPart ele vai permitir que eu crie a geometria então do tubo e dentro de um único arquivo eu realize todas as configurações geométricas daquele modelo. Aí aqui eu coloquei um exemplo, né, que vocês podem ver que o Create iPart, esse recurso aqui que nós temos ao lado, o tubo que nós iremos trabalhar será essa representação, e aqui nós temos, né, uma pré-visualização da classificação de família desse componente. Bom, com base nisso, né, nós podemos navegar e acessar até o Inventor, né, a interface dele de trabalho, e indicar aqui que queremos iniciar um novo arquivo, né, um novo arquivo standard de PT, na extensão milímetro, né, e pedir para estar realizando aqui uma determinada criação. Bom, nesse caso aqui, ele já carrega para minha interface de trabalho do Autodesk Inventor, eu posso navegar até a guia Manager e localizar aqui a operação de parameters, né? E aqui nos recursos de parâmetros, eu posso falar para ele que eu quero criar parâmetros, né, que serão associados àquela tubulação. Então, inicialmente, irei indicar para ele que ele tem a representação de o nome de diâmetro underline interno. Quero especificar também que ele terá a representação de diâmetro underline externo. E, além disso, né, também quero indicar o comprimento dele. Estou adicionando aqui alguns parâmetros e agora vou atribuir aqui alguns valores. Então, o primeiro valor, digamos que ele vai ser correspondente ao diâmetro interno e vai ser 26,64 milímetros. O segundo, eu quero que seja 52,5 milímetros. E aqui o terceiro item, né, eu quero que ele seja o 77,92 milímetros. Bom, aqui com relação a propriedade dele de parâmetros, né, na verdade ele vai ser definido o diâmetro externo dele como 33,4 e o comprimento, né, quero que seja um comprimento de 200 milímetros. Então, a princípio, essas seriam as dimensões, né, iniciais desse modelo. Bom, já tenho aqui a criação desses parâmetros, vou clicar aqui para confirmar com o Doni e navegar aqui até a criação do recurso do Sketch 2D. E ao acessar essa operação do Sketch 2D, estou criando aqui um sketch de trabalho, onde eu vou posicionar aqui a criação de 2 círculos, né? Então, inicialmente o círculo vai ser criado aqui na origem, depois, posteriormente, um outro círculo. Aqui podemos navegar até o recurso de dimensionamento e cotar, né, a dimensão desse tubo aqui na parte interna. Como eu já atribuí no passo anterior a criação daquele parâmetro com diâmetro interno, né, então eu apenas acesso aqui a minha lista de parâmetros e busco aqui a referência ao diâmetro interno. Então, quando eu acesso essa propriedade e altero aqui o valor para o recurso do diâmetro interno, né, o modo expression, ele visualiza que a dimensão D0 ela corresponde ali a um diâmetro interno. Bom, com relação a isso, né, também eu vou adicionar aqui um diâmetro externo, e esse parâmetro aqui também já existe. Ó. Então, eu vou buscar ele da minha lista de parâmetro e buscar a referência de trabalho de diâmetro externo. Acionei aqui essas propriedades e vou finalizar aqui o sketch. Após finalizar o sketch, né, temos acesso aqui à operação do comando extrude. Com o comando extrude, quero selecionar aqui esse perfil e falar que ele vai ser criado através de uma representação simétrica. E também o seu comprimento, né, ele já existe através da minha lista de parâmetro, o parâmetro comprimento. Então essas daqui são as primeiras relações em que eu adiciono aqui para esse modelo e vou falar para ele o seguinte agora, eu quero salvar esse meu arquivo eu quero salvar ele no diretório
de trabalho. Então, aqui eu quero salvar ele com o seguinte nome, ó. Ele vai ser definido como tubo ADSK map. E ele tem a extensão .ipt. Com relação a isso, vamos adicionar aqui uma propriedade de material para ele. Estou acessando aqui os recursos, né, propriedades de material, o item selecionado. Posso navegar aqui até a categoria de materiais metálicos e localizar aqui a opção Stainless Steel. A partir do momento, então, que eu faço essa atribuição, eu tenho aqui a elaboração, a criação desse tubo. E aí, pessoal, um recurso aqui interessante, né, para quem está acostumado a trabalhar com esse recurso de tubulação e ver até esse ponto, até esse momento, né, é que se a gente pegasse esse tubo aqui e fosse inserir ele numa lista de peças, né, inserir ele num conjunto de montagens para visualizar uma lista de peças, né, a hora que selecionarmos essa representação aqui desse modelo e pedir para posicionar esse tubo, por exemplo, na origem, né, ao consultar a nossa lista de material, vocês podem verificar que ele apresenta aqui o recurso como tubo ADSK-map e a quantidade dele vem aqui com uma única representação. Então, normalmente, né, o tubo ele é comprado ali por comprimento e não pela quantidade, né? Vai depender de como que você configura a sua lista de trabalho. Nessa questão, né, nesse ponto, o que pode ser elaborado para quem trabalha com o Inventor utilizando esse processo que eu mostrei até agora? Ao acessar aqui os recursos de Tools e navegar em Document Settings, né, nós temos aqui disponível o campo Document Settings, onde é possível navegar até a guia Bill of Material. E na guia Bill of Material, né, o item de referência de quantidade está sendo listada como cada. Então, se você insere um parafuso, uma arruela, qualquer elemento de máquina, né, que ele é contabilizado pela quantidade, ele tem o parâmetro each. No caso, quando a gente insere um perfil de viga ou algo do tipo, né, ele tem um parâmetro que assume o seu comprimento. Então, no caso, essa representação, né, ela é dada por esse valor. Se eu faço essa alteração e volto aqui para a montagem, consulto a minha lista de materiais, nesse momento, né, a criação aqui da minha quantidade, ela já alterou de um único tubo para uma referência de 200 milímetros. E se por acaso, nessa representação aqui de montagem, ao acessar aqui os recursos de parâmetros, e falar que esse tubo ele vai ter aqui uma relação em 250, ele aumenta ali o tamanho da sua representação, e ao acessar aqui a montagem, né, eu tenho aqui a alteração dele para 250. Mas esse daqui não é o caso, né, não é a situação que a gente trabalha aí com os recursos de tubulação, e nessa operação que nós não vamos utilizar esse processo. Nesse quesito, né, acessando então aqui esse modelo, iremos retornar aqui o valor dele de comprimento que estava definido para 250 para 200, e agora eu vou elaborar a criação de outros valores. Então, a princípio, vamos salvar aqui esse arquivo, e aquela pergunta que eu fiz para vocês ali no início do webinar, né, quem conhece o comando ipart, para quem já trabalhou, ele fica localizado aqui, ó. É um comando, né, disponibilizado na guia Manager, nós podemos acessar aqui através dos recursos do Efor. E, basicamente, se você já utilizou algum recurso da biblioteca do Inventor, todos aqueles componentes que estão lá, que possuem diversos tamanhos, né, foram itens que foram criados, né, a partir dessa referência. Então, é modelado, né, a geometria e os valores, né, as dimensões, são criadas as variações através de um componente de iPart. Então, com isso, né, nós podemos realizar aqui a criação, ó, Create iPart, e nesse momento eu gostaria que vocês observassem essa representação. Ó. Aqui eu tenho uma criação de um item chamado iPart Effort, e aqui vocês vão observar que à medida que eu confirmar com OK nessa caixa de diálogo, nessa interface de trabalho, essa representação desse tubo aqui na cor azul, ele vai ser acrescentado com uma tabela, e essa tabela vai permitir que eu visualize todos os tamanhos disponíveis para trabalho. Então, nesse conceito, ó, se eu simplesmente vir aqui e clicar em OK, vejam só o que vai acontecer aqui no browser, ó, na questão da minha área de trabalho. Ele adicionou mais um item referenciado com o nome table, e o ícone dele alterou para sendo um item de tabela, né, um item com iPart. E se eu precisar editar essas operações, né, existe a possibilidade que eu realize a edição através de um recurso de Excel, através do Edit via Sprint Sheet, ou então o Edit Table, né, ele me retorna ali para aquela caixa de trabalho. Bom, nesse conceito aqui eu vou falar para ele o seguinte, eu quero criar aqui uma nova linha, e eu posso criar quantas linhas eu julgar necessário aqui para que eu possa trabalhar aqui com esse recurso, né?
A operação aqui de definição dela, eu quero que ele tenha o nome tubo ADSK map, e a referência aqui, digamos que ele vai ser com 1 polegada. Esse nome do membro, eu quero que ele seja a aplicação aqui do mesmo nome do part number. A princípio, essas informações aqui eu não quero listar elas, né? Então vou deletar essas referências. E quero trazer aqui propriedades, né, de projetos, como por exemplo, o stock number e também a minha descrição. Então, nesse caso, o description estaria nesse campo e, por fim, aqui o tipo de material. Bom, esses são alguns pontos aqui que eu acredito que são relevantes para o meu projeto e vou estar adicionando essas informações. Dessa guia de propriedades, posso retorná-la aqui para parâmetros, e aqui na propriedade de parâmetros, né, eu quero adicionar o valor de comprimento, diâmetro interno, diâmetro externo e também comprimento. Definindo esses valores, né, essa daqui seria a minha primeira configuração, essa linha que eu vou deletar ela, e vou adicionar mais duas referências. Aí, para essas duas referências aqui, eu vou indicar os seguintes valores. Esse segundo tubo ele vai ter um valor de 52,5 milímetros, e o diâmetro externo ele vai ser classificado em 60,32. Nessa outra condição, eu vou trabalhar com esse recurso em 77,92, e essa outra operação, eu quero classificar ele aqui com valor, né, equivalente a 88,9. 88,9 milímetros. Essas daqui são as configurações de diâmetro interno e diâmetro externo. Com isso, né, irei copiar aqui essa propriedade e replicar ela, indicando que essa referência aqui vai ser uma classificação com 2 polegadas, essa daqui vai ser uma classificação com 3. E aqui eu quero selecionar essa propriedade, né, e atribuí-la para esse recurso. Quero também indicá-la aqui no campo do estoque, né, o meu código de estoque, e até mesmo aqui na minha descrição. E por fim, né, esse representando aqui 3 polegadas, ele estaria listado aqui esses 3 componentes com essas 3 orientações. Aqui ele tem a classificação da lista de da biblioteca de materiais, todos sendo aqui stainless steel, aço inoxidável, mas eu poderia colocar outras atribuições. E esse recurso do iPart, ele permite que eu faça a criação de colunas customizadas. E nessas colunas, eu posso especificar como itens normalizados, né? Então, eu quero criar aqui uma coluna de norma, onde essa norma ela vai estar sendo especificada, né? Na verdade, tamanho. Quero atribuir ele aqui a um determinado tamanho. Então, o valor de representação dele será a 1 polegada, 2 polegadas e também a 3 polegadas. Bom, com relação a isso, outro valor que eu quero atribuir vai ser o schedule desse tubo. Então, eu quero trabalhar ele aqui com uma abreviação, né? Um SCH. E esse SCH aqui, eu quero que ele seja a minha representação com valor de 40. A indicação dele aqui, valor de 40, e também aqui a representação para ele, um valor equivalente a 40. Bom, esses daqui são os parâmetros, né, que eu julgo interessante para a criação da tubulação. Criei apenas 3 linhas, né, mas eu poderia criar mais. E ao conformar aqui com OK, vocês vão observar o seguinte, ó, aqui na minha árvore de projetos, né, no recurso table, no recurso do tubo ADSK map, ele listou com 1 polegada. Se eu clico aqui no outro item, né, eu tenho uma representação com 2 polegadas, então vejo que ele alterou o seu dimensional, e aqui eu tenho uma outra representação com 3 polegadas. Então, aquilo que eu perguntei no início da apresentação, para quem conhecia, né, esse recurso, esse comando, era referente a isso. Você tem uma geometria que ela não contém muitas alterações, mas ela tem alterações dimensionais. E através dessa tabela você consegue adicionar vários valores para aquelas representações. Bom, partindo desse princípio, né, a gente vai falar o seguinte, ó, aqui na minha tabela, esse tubo eu só alterei ele, conforme eu trocava ele, né, ele modificava apenas o tamanho. Mas se eu quiser que ele altere também o comprimento, né, eu posso listar esse item sendo uma coluna-chave, e ao clicar em Custom Parameter Column, agora ele vai aceitar qualquer valor. Inclusive, eu posso especificar aqui um determinado ranger, né, digamos que ele seja um perfil estrutural, eu vou comprar ele sendo aqui de um determinado valor, até no máximo 6 metros, né? Então, eu poderia especificar esse recurso. Nesse caso, tá? Eu não vou colocar limite aqui para ele, então vou deixar ele aqui apenas como Custom Parameter Column e sem aplicação de limite. Bom, uma vez que eu adicionei aqui essa referência, né? Na hora que eu alterar essa propriedade, ele vai aparecer agora esse valor, ó. E se eu quiser um tubo com 236,4, na hora que eu confirmar com OK, ele vai fazer a criação dessa referência desse componente para mim.
Então, ele altera, né, essa representação aqui. Aí, com isso, né, nós podemos vir aqui até a guia Measure, né, para medir essa referência desse ponto aqui até esse ponto. Então, 236,4. Com relação a isso, eu vou voltar ele no valor aqui de 200 para 1 polegada. E em seguida, né, aqui também essa representação eu quero que seja equivalente a 200 com essa referência aqui, o tamanho de 200 milímetros. Deixar especificado o meu primeiro item, já classifiquei ele que ele contém alterações, e aí a partir desse ponto, né, eu posso partir aqui para publicação desse componente, mas antes de fazer qualquer publicação, eu tenho que realizar a autoria, né, digamos, desse recurso. E aí, para isso, eu posso publicar ele através de um componente normalizado como um parafuso, um tipo de tubo, um conector, né? Então, para quem trabalha com Cable and Harris, um perfil estrutural, para quem trabalha com os recursos do Frame Generator, ou então até mesmo componentes IDF. Com relação a isso, né, nosso segmento aqui hoje está sendo para a parte de tubulação, então vou criar aqui uma publicação para tipo de tubo. E nessa referência ele aparece o Tube and Pipe Effort. No Tube and Pipe Effort, eu tenho listados aqui quais são as classes de componentes em que eu posso publicar, e aqui vocês podem ver que eu tenho tubos, mangueiras, plugs, flanges, gasket, curvas, né? Nessa situação aqui nós iremos publicar um tubo, e as referências dele de trabalho serão listadas da seguinte maneira. Esse tipo de tubo ele vai ter um tratamento, né, que vai ser listado como tratamento soldado, e a norma dele de classificação de tamanho é pelo aquele valor DIN, que eu tinha especificado como 1, 2 ou 3 polegadas. O schedule number dele é 40, a atribuição do diâmetro interno é o parâmetro diâmetro interno, e a atribuição do diâmetro externo é o recurso diâmetro externo. Com base nesse ponto, né, eu tenho também aqui o comprimento do tubo, que ele é listado pelo comprimento, parâmetro comprimento. Bom, nesse conceito aqui de trabalho, já fiz as pré-definições do primeiro porte, e agora eu vou fazer as conexões desse porte. Inicialmente, né, vou escolher aqui a aresta desse tubo, ele vai representar esse ponto. Em seguida, né, vou listar ele aqui com essa representação. Essa indicação aqui, né, ele representa o ponto de conexão com o tubo. Então, aqui eu posso definir se ele vai ser um tipo de conexão neutra, uma conexão macho, ou então até mesmo uma conexão fêmea. Selecionando, então, essa propriedade, né, posso listar aqui para um outro recurso, e para essa outra operação, posso listar aqui o tipo de tratamento dele como, por exemplo, welding. Ele também vai ser classificado como tipo soldado, então teria duas marcações, a marcação 1 e a marcação 2, né, que seriam meus dois portes de trabalho, e aqui perceba que eles já estão configurados, porém eu preciso atribuir as conexões desse porte. Então, com isso, né, vou novamente selecionar aqui essa aresta, e agora eu vou falar para ele o seguinte, ó, eu quero inverter nessa condição, né, do ponto que estava sendo aplicado internamente, e também a relação dele, né, baseado com essa relação aqui de aresta. Então, aqui, na verdade, da minha conexão 1, né, eu teria aqui o meu ponto de trabalho, conexão 1, inverto a direção para ele, e tem essa representação. E aqui para a conexão 2, né, que seria nesse meu segundo porte, é o outro lado, né, então a gente não pode confundir um para cada lado. Então, dessa representação, eu teria aqui esse ponto listado, e depois aqui, né, eu também teria essa representação listada. E veja agora, né, que conforme eu troco as orientações dele, né, o número de conexões, né, o número de porte, a conexão 1 e a conexão 2, cada um me lista aqui numa determinada referência. Eles são da classe pipe, tem que ter aqui o mesmo tratamento, né, para todos os portes, poderia adicionar mais, né, mas nesse caso aqui, por ele ser um tubo, ele é uma simples conexão, e com isso nós podemos confirmar com OK. Bom, nessa etapa então que nós posicionamos ele, se você já quiser, né, uma dica, você pode vir aqui na propriedade do modelo, acessar aqui o recurso Save e falar que você quer ativar uma janela quando você clicar em salvar. Ou seja, essa janela que está sendo listada, na hora que você clicar em salvar, vai ser a janela que vai ser levada lá para o Content Center. Então, depois que eu fiz a publicação dele, né, vou selecionar aqui a operação Publish Part. Nessa operação Publish Part, aquela biblioteca que a gente havia criado no início, né, é uma biblioteca que agora está disponível para publicação. No caso, a Inventor Tube and Pipe Webinar, ou então até mesmo a Inventor Map Data. Conforme eu comentei com vocês, né, eu vou trabalhar com a Inventor Tube and Pipe Webinar. Sim, está sendo gravado sim, pessoal. Então, com relação a esse conteúdo, depois vocês terão acesso a essas informações, tá certo?
Dando continuidade aqui, né, então, com as bibliotecas disponíveis, eu teria o Inventor TubeMpipe Webner, que é a biblioteca reservada para que a gente possa trabalhar, o tipo aqui do idioma que eu posso escolher, e com isso, né, eu vou clicar aqui no recurso próximo, né, avançar essa propriedade. Bom, com relação a isso, ele já, devido a eu já ter publicado ele ali, né, fiz uma pré-publicação dele, ele já identificou que ele é um item de pipe. Nessa classificação de item de pipe, ele também já vai mapear os parâmetros que havia definido, né, diâmetro interno, externo, todas as referências do porte. E aqui eu posso escolher, né, quais são os itens que eu vou querer filtrar quando escolher esse item. Nessa representação aqui, eu quero escolher o part number, o recurso DIN e também o comprimento. E eles serão sequencialmente, né, o tamanho, o código e o comprimento. Bom, com isso eu posso clicar em próximo, vai ser apresentada uma mensagem da classificação do recurso de parâmetros customizados, eu confirmo com OK. E aqui, né, eu falo para ele o seguinte, ó, essa minha classificação de família, né, ele vai ter aqui o nome listado, ó, como a referência de ADSK-MAP para fabricantes, né, para que depois eu possa fazer um filtro dessa referência. Não quero listar nada ali para descrição no momento, e vamos clicar aqui em próximo. E aquela imagem, né, que eu havia definido aqui, ó, ela já aparece aqui na posição. Então você não corre o risco de ficar com imagens aleatórias, né, à medida que você salva e publica isso no seu componente. Bom, com isso ele está sendo salva essa imagem BMP nesse diretório, eu vou publicar esse componente. Após publicar esse componente, né, a gente simplesmente não pode utilizar, porque digamos que ele ainda não está pronto para a utilização. Porque a próxima etapa que nós devemos fazer é realizar as modificações. Então, nesse caso aqui, né, eu preciso acessar agora o Content Center como, digamos, um editor. E para que eu possa editar o meu centro de conteúdo, né, eu teria que listar a operação do Content Center Editor, e ele vai carregar aqui a minha biblioteca disponível. Então, veja só que na biblioteca Inventor, a Inventor TubeMpipe Webinar, o formato de representação dela, né, aquele cadeado aberto verde, e nos outros componentes eles estão aqui fechados. Se eu listar esses outros itens, né, eu até consigo visualizar as representações dele, né, se a gente pegar aqui como, por exemplo, o ISO, e também até existe a possibilidade, né, de eu navegar aqui um tipo de parafuso, né, digamos que eu vou pegar aqui um parafuso cabeça sextavada, pode ser esse ISO aqui 4062. E se eu clicar nele com o botão direito, eu posso copiar para uma das bibliotecas. Se eu copiar, por exemplo, para a biblioteca Inventor Webinar, né, nesse ponto aqui, a hora que eu alterar a visualização dela, ele já vai copiar para mim toda a estrutura. Fasteners, bolt, a classificação aqui do parafuso e aqui ele está disponível. E toda aquela configuração de iPart, ela está criada aqui, ó. E aí, com isso eu posso fazer as modificações desejadas. Nesse caso, né, nessa biblioteca, eu já tenho aqui duas representações de curvas, né? Uma curva definida a 45 graus e uma curva a 90. Então, veja que ela já está com o nome, né? A 10K Map curva 45 e a 10K Map curva 90. Bom, com relação a esse ponto, temos aqui também a tubulação que foi adicionada agora, ó, o tubo a 10K Map. Ao clicar nele com o botão direito, né, existe a possibilidade de criar uma modificação de item de família, e a primeira operação que eu irei definir aqui para ele será a operação da designação. E clicando, né, duas vezes aqui nesse recurso, eu consigo configurar essa biblioteca. Aquela está sendo definida como uma designação, quero apagar essas informações aqui de referência e falar para ele o seguinte: quando eu abro aspas duplas, né, estou abrindo comentários para que sejam efetuados aqui nessa operação. Então, nesse quesito, eu quero colocar aqui uma informação de uma representação de símbolo de diâmetro. E esse símbolo de diâmetro eu quero que ele tenha aqui uma representação de um espaço, e agora eu vou colocar um e-comercial para concatenar essa informação com o valor do parâmetro DIN. Então, eu quero que ele fique o seguinte, ó, o diâmetro, né, e a referência aqui do tamanho dessa listagem, né, 1 polegada, 2 ou 3. Então, com essa referência, listo para ele aqui o parâmetro DIN, clicando duas vezes, e ao confirmar com OK, ó, ele tem essa modificação, ó. Então, agora, aquela máscara que eu apliquei, né, ele traz esse resultado. Então, a designação dele está sendo listada pelo diâmetro, 1 polegada, e essa referência. Com relação ao membro aqui, na referência de nome de arquivo, né, eu também quero trabalhar com o nome de expressão, e a referência dele de trabalho, eu quero que seja definido da seguinte maneira. Ele vai listar para mim um recurso chamado ADSK Map,
E nessa referência DSKMap, eu quero que ele tenha um espaço ali de referência, né? Consiga concatenar essa informação aqui com outro recurso. Então, como por exemplo aqui um traço, né? Ele vai ser, vamos fazer da seguinte maneira, vamos falar que ele é um tubo, né? Então ele vai ser tubo DSKMap. Aqui ele vai ser definido com esse traço, eu vou concatenar novamente essa informação e quero agregar nesse valor com o parâmetro designation. Então, clicando aqui nessa operação, teria o recurso designation e clicando 2 vezes nele, ele me apresenta esse recurso. Por fim, quero concatenar ele com uma referência de x, né? Então, ele vai me listar a designação x, o comprimento. E o comprimento dele, né? Ele vai ser listado aqui pelo parâmetro comprimento. Vou copiar essas informações aqui e a hora que eu confirmar com OK, ó, esses recursos serão alterados. Então, confirmei aqui com OK, ele assumiu o novo nome, né, tubo ADSKMap, a referência dele de diâmetro, 1, 2 ou 3 polegadas e o comprimento. Vou replicar essa informação aqui para o part number, e ele vai ser listado para o part number. O stock number, também quero listar essa informação, só que aqui sem o comprimento, só com o designation. Meu project description, eu vou falar que ele vai ser equivalente ao meu stock number. Então, posso vir aqui e clicar no stock number. Acesso essa informação. O comprimento dele, né? Posso estar listando essa referência aqui para custom e adicionar essa propriedade customizada para comprimento. Essas daqui, então, são, a princípio, as configurações iniciais desse modelo. E aqui eu teria minha propriedade de file name, né? Que ele está sendo listado como uma expressão. E dessa expressão aqui, o recurso dele eu poderia listar para um member display name. Dessa aplicação, quero publicar o item foi publicado. Só para confirmar aqui um recurso. Muito bem. Então, uma vez que o item foi publicado, eu fiz as alterações dele. Basicamente, é dessa forma que você realiza as modificações do seu Content Center. Confirmando aqui com OK, né? Nós podemos seguir em frente também na operação Done. Essa peça que foi usada aqui para criar as variações do modelo, nós podemos fechar ela. Em seguida, né, eu irei carregar aqui um arquivo, né, de uma referência de uma determinada montagem. Então, eu irei navegá-la aqui até o recurso do webinar, o arquivo, o meu item de peça e a minha montagem. Nesse momento, né, estou carregando aqui uma montagem, onde eu já tenho aqui uma determinada tubulação, e nessa tubulação aqui eu quero trabalhar com ela na rota 1. E para a rota 1, eu acessei diretamente o recurso da tubulação, né, para editar aqui essas operações, e esse recurso aqui, ó, do Tube and Pipe Styles, né, é onde a gente configura as definições de trabalho, seja para um tubo rígido, né, um tubo dobrado, ou então até mesmo uma mangueira flexível. E ao listar essa operação aqui do recurso do Tube and Pipe, eu quero definir uma nova criação. E essa nova criação desse componente, né, eu quero indicar ele com o seguinte nome, ele vai se chamar ADSK, a referência dele vai ser map, um traço, né, eu vou colocar ele aqui que vai ser um item de 1 polegada, e aqui eu também quero falar para ele, né, que eu vou colocar a simbologia de diâmetro. Então, a DSKMap, o diâmetro dele aqui, listado ali com a referência de 1 polegada. Aquele tubo que eu publiquei lá na biblioteca, eu vou recuperar ele aqui agora, na operação pipe. Então, para isso, né, eu clico aqui na listagem e clico em browser. Aí, ao clicar aqui em browser, né, eu tenho a operação aqui de listagem do tubo, ó, tubo ADSKMap. Aí ele tem aqui os 3 tamanhos disponíveis, né? Escolhendo a primeira operação, confirma aqui com OK, ele já me faz a listagem aqui dessas referências. E aqui dos componentes, né? Eu também quero trazer uma curva. Essa curva eu já tinha publicado ela antes lá na biblioteca do Inventor Webinar. É uma curva de 90 e também já tem uma curva aqui de 45. Ó. Já seleciono já o meu conjunto aqui de trabalho, né? Então essas são minhas referências. Aqui eu posso escolher a orientação de classificação dele de diâmetro, e aqui eu tenho algumas regras de especificações. Ele não pode ter um tamanho menor de 100 milímetros, mas também ele não pode ter um tamanho maior que 2 metros esse tubo. E o incremento dele vai ser de 0,1. Bom, com base nessas informações, posso salvar aqui essas referências de parâmetros, e ao salvar essas referências de parâmetro, ele vai acessar, né, esse recurso aqui disponível. Vou ativar esse ADSK underline map 01, e aqui eu poderia, né, falar para ele que eu quero copiar essa referência, pedir para editar esse modelo,
E na edição dele, eu não quero que ele seja 1 polegada, eu quero que ele seja 2. E com essas 2 polegadas, né, eu altero aqui o valor de referência dele e mudo o diâmetro. Ó. Ele assume as mesmas referências caso exista aqui nas configurações de tubos e de curvas. E aqui ele está com a regra, né, a lista atribuída. Bom, com base nessa referência, eu vou salvar aqui essa propriedade. E ao salvar essa operação, agora esse recurso está disponível para que eu crie uma tubulação, seja ela de 1 polegada, então de 2 polegadas, que foi o que eu acabei de definir. Se eu acessar aqui o recurso, ó, New Route, né, ele vai permitir que eu faça a criação aqui de uma nova rota, e essa rota vai ser listada aqui abaixo, ó, da operação de rotas. E agora eu posso definir a criação de rota a partir de um ponto. Digamos que ela vai ser definida através dessa referência, e aqui ele lista, né, um cursor para que eu possa trabalhar com as referências de trabalho dessa posição. Uma dica aqui, pessoal, para quem já conhece o ambiente e já trabalha com esse recurso, se vocês apertarem a tecla Shift 2 vezes o mais, né, vocês conseguem aumentar o tamanho dessa definição, porque às vezes, né, você está se referenciando por uma aplicação que ela tem uma conexão nesse ponto, só que esse item não chega até aquele ponto, né, ele chega só até 450. Se você apertar Shift mais, você aumenta aqui esse recurso, né, e você consegue ter um comprimento de tubo ali maior, referenciando apenas por esse item. Então, nesse caso, né, o Shift mais aí fica como dica aí para quem trabalha com ambiente e não conhece esse recurso. Com isso, né, ao clicar aqui em um determinado ponto, né, eu posso selecionar aqui essa operação, ele vai criar minha primeira representação de tubo, né, 670, posso estar criando aqui uma outra referência para essa posição, veja que ele já inseriu a minha curva, né, essa curva eu já tinha ela publicada ali na minha biblioteca, e também vou inserir ele para essa representação. Nesse ponto, né, quero concluir ela aqui com essa indicação, e ao finalizar essa rota aqui, ó, ele vai me trazer essas referências de trabalho, utilizando lá os meus itens da biblioteca. E uma outra referência de trabalho, né, eu quero criar aqui uma outra rota, uma rota 3, e para essa rota 3, eu quero definir aqui, ó, o mapa EDSK 2 polegadas. Com isso, né, eu vou partir aqui da rota, definição de um ponto, falar que ele vai ser listado aqui, ó. Bom, João, você entrou clicando nos pontos, né, mas se você digitar também diretamente, ele também aceita, tá, pessoal? Então, eu digitei aqui 1 metro, ó, e vou confirmar essa operação aqui com um OK, ó. E veja só que o tubo que ele está referenciando ali é um tubo maior, ó, da classificação, então, aqui desse tipo de aspecto de trabalho. Então, se eu quiser que aquele seja listado como 500, eu tenho aí a elaboração de segmento do projeto aí dessa rota. E aí, com essa definição aqui, né, eu teria aqui os 2 recursos disponíveis aqui para trabalho. Eu também vou salvar essas propriedades de operações. E nessa situação aqui, né, os meus itens disponíveis, ele já me traz aqui a lista, né? Então, meu stock number, ele listou como tuba 10K map o diâmetro de 1 polegada, e aqui o diâmetro com 2 polegadas. Essa referência é diretamente da minha lista de propriedade de materiais. Com relação a isso, né, o que eu quero fazer a indicação? Aqui nós iremos, então, finalizar esse projeto, né, finalizar esse recurso aqui do Tube and Pipe, e também finalizar essa operação. O que eu mostrei para vocês até agora, né, é um processo do zero, né, inicialmente como que você faria para fazer a publicação de tubos, né, customizados, como já havia sido perguntado ali no chat. Esse daqui é o procedimento que você pode realizar, né, para qualquer outra operação, não somente para tubos, mas também como curvas, flanges e entre outros recursos. E essas curvas que estão posicionadas aqui, né, se eu carregá-las aqui para apresentar para vocês, eu acabei não fazendo elas aqui junto com vocês, é pelo fato do tempo, né, um tempo, digamos, um pouco curto, né, em relação ao conteúdo, mas a gente consegue explorar melhor essa questão em treinamento. Aí, com relação a isso, né, eu tenho outro tipo aqui de definição de curva, que conforme eu realizo aqui as alterações, né, veja que eu tenho a 10K map curva, as propriedades aqui de relação desse modelo, e essas outras referências. E com isso, né, os tamanhos em que eu modificar aqui, essa daqui é a minha tabela de iPart, que ela também fica disponível lá na propriedade da tubulação. E com isso, né, esse é o conceito de trabalho para a criação de uma biblioteca customizada. Para a gente finalizar, eu vou fazer o seguinte, né? Eu mostrei apenas a parte de configuração, a parte de modificação aqui da relação do software, né? Eu não apresentei para vocês o ambiente em si, manuseando, utilizando alguns recursos já existentes, né? Então, para isso, eu separei aqui um outro arquivo, não vou utilizar especificamente aqui esses tubos e essas referências que eu criei, mas eu vou carregar essa montagem aqui, ó.
Essa montagem, né, é um sistema é um condensador, e esse condensador, eu vou trabalhar aqui com algumas referências, né, de posicionar as rotas de tubulações já existente da minha referência de trabalho. Então, aqui, né, eu já tenho também um item, né, que é o meu tube and pipe. Desse tube and pipe, né, como que eu faço para acessar esse ambiente, né? Para que vocês possam trabalhar com esse recurso, né, quando vocês iniciam um novo arquivo de montagem, né, ele é carregado pelo ambiente de montagem, e aqui na operação do environments, né, temos o recurso disponível tube and pipe, assim como também temos o Cable Hairs, o Inventory Studio, Dynamic Simulation, entre outros que estão sendo listados aqui. Mas o que nós estamos trabalhando hoje é o tube and pipe, né? Uma vez que eu crio ele aqui, né, eu preciso ter essa montagem aqui salva, aí eu consigo estar definindo, né, a questão da minha montagem principal e as minhas rotas e as derivações. Bom, nesse caso aqui eu vou acessar o tube and pipe e eu vou falar para ele que eu quero trabalhar aqui nessa rota 2. Nessa rota 2, eu já tenho alguns componentes aqui que estão alocados nessa representação. Então, eu vou falar para ele o seguinte, ó, essa válvula aqui, ó, ela é uma válvula de um componente da biblioteca. Para que eu possa selecionar ela, pressionando o Shift e o botão direito, eu tenho a propriedade do Part Priority. Ao selecionar esse recurso, ele vai ser listado aqui a minha referência de trabalho e eu posso utilizar aqui o recurso do Place Fit. O Place Fit, né, ele vai reutilizar o componente da biblioteca e vai permitir, né, que eu conecte esse componente em um outro local, como por exemplo aqui nessa referência de trabalho. Eu só vou precisar ajustar aqui a localização dela, né? Então eu quero deixá-la definida aqui com uma relação a 90 graus. Vou conformar aqui com Done. E se vocês observarem, né, o tamanho dela não é o tamanho ideal ali para aquela posição. Bom, nessa questão a gente pode selecionar ela, clicar aqui no recurso do Change Size e vamos alterar, né, o tamanho desse componente aqui diretamente da biblioteca. E para que eu possa alterar ele está com essa referência, vou alterar aqui para 2 polegadas e substituir esse valor. Então, realizando ali a alteração, ele se ajustou de acordo com as indicações, já tem espaço ali para aplicação de furos, e agora eu quero falar para ele o seguinte, desse componente aqui, eu vou listar essa referência e adicionar também a flange, né, a essa posição. Então, vou escolher ela aqui para que ela seja conectada com essa referência aqui de trabalho, e já tem ali a indicação dela. Então, eu teria aqui um flange, né, que foi adicionado, uma válvula, e depois um outro flange. Dessa tubulação, a rota que eu quero trabalhar aqui vai ser a rota da seguinte maneira. Ela vai sair dessa posição, vai para esse local, e também ela vai ter essa referência aqui de trabalho. Desses itens aqui que nós temos disponíveis, eu tenho também algumas flanges aqui acima, que coincide com o valor dessas flanges. Então, eu vou falar para ela que eu quero selecionar esse item e posicionar aqui através do Place Fit, né, o recurso de posição alocado com essa representação. Em seguida, eu quero continuar essa operação e também adicionar esse recurso aqui, ó. Alocar ele aqui, clicar com o botão direito e finalizar. Uma vez que eu tenho essa referência aqui de trabalho, agora eu posso criar uma nova rota. Essa rota pode ter o nome aqui, rota 13, e posso confirmar com OK. E o Tube and Pipe, ele trabalha com um sistema de rotas automáticas. E se eu clicar aqui no recurso de seleção de rota, eu posso especificar aqui um parâmetro do flange. Então, eu quero que ele tenha o início aqui nessa referência. E com isso, né, vou habilitar aqui o recurso, ó, Convert Auto Route to Sketch. Para quem trabalha com Tube and Pipe, não está acostumado com essa interface de trabalho do Inventor 2021, tá, pessoal? No Inventor 2021, né, a partir de 2018, o comando role já sofreu algumas modificações de interface, e com isso ele vem sofrendo essas alterações, né? E já na 2021, o comando de criações de rotas, ele é um novo painel de propriedades. Então, para quem está habituado a trabalhar com versões inferiores a isso, né, acho que não deve estar muito acostumado com essa relação de caixa de diálogo. Bom, habilitei aqui o recurso do Auto Route, vou indicar para ele agora o seguinte, ó, quero selecionar essa propriedade a esse ponto, e olha só o que acontece, ó, ele vai calcular aqui para mim o seguinte, ó, olha, João, você vai criar aqui uma tubulação que ela tem 4 segmentos, e a sua representação de comprimentos que está sendo utilizada é esse recurso, ó. E aí, ao clicar nessa operação aqui, ó, entre esse ponto, essa referência e essa daqui, ó, nós temos essa definição, temos essa classificação. Então, seriam 4, né? 1, 2, 3, 4 referências de segmentação de tubo. E dessas referências aqui de trabalho, né,
aqui ele está sendo listado com 1,5 polegadas. Eu vou fazer o seguinte, ó, se eu clicar aqui no próximo, né, listando ao lado, ele também vai ter 4 segmentos com outra alternativa, 5 segmentos com outra alternativa. Aí eu vejo aqui que com 4 segmentos é que eu economizo aqui a menor quantidade de tubo, né? Então eu aceito essa propriedade. E ao aceitar aqui esse recurso de trabalho, né, ele vai fazer aqui a criação e a elaboração aqui dessa propriedade de rota. Uma vez que ele posicionou ela ali, né, ele já está indicando a representação dela, e pelo que eu vejo aqui, o tamanho, né, a posição dele não é o tamanho ideal. Mas com relação a isso, né, eu posso trocar ele aqui com uma aplicação para 2 polegadas, que eu tenho esse item listado aqui na minha biblioteca, né, nos meus parâmetros aqui disponíveis. Aí aqui eu vou estar listando essas referências aqui de trabalho para ele. Deixa eu referenciar ele aqui com 2 polegadas. Certo, vou fazer o seguinte, então, vou finalizar essa operação aqui, vou cancelar esse recurso, e essa minha operação de rota, eu vou até deletar ela, deletar minha operação de rota, e eu quero criar aqui uma nova rota, só que já com o tamanho dela definido para 2 polegadas. Então, esse recurso aqui, 2 polegadas, está definido, quero criar essa rota, ele vai ter a posição como base aqui, nesse ponto de representação. Vou converter ele para o auto-routing e definir ele aqui para segmentação de sequência. Essa referência aqui que eu quero trabalhar, então vou aceitar, né, essa definição aqui de segmento. Deixa eu cancelar essa operação. Vou retornar aqui o recurso. A segmentação dela de rota, definição da classificação de rota, deixa eu ver aqui a referência dela para 3 polegadas. Bom, definição dela para 3 polegadas, quero estar adicionando ela com essa posição e também com essa representação. E aqui eu quero converter ela para um auto-route, né? Então, essa representação e para essa posição. Muito bem. Então, na verdade, aqui a posição de criação dela, né, na verdade, seria com 3 polegadas. Então, eu acabei definindo ali com 2. Então, selecionei aqui o recurso com 3 polegadas e ela adicionou aqui essa segmentação. E aqui também já me adicionou os tubos disponíveis que eu tenho para trabalho. Nesse ponto, né, vou finalizar então aqui essa rota, clicar no recurso Finish Route, e aqui ele vai herdar esses nomes, né, para o Part Number. Então, aceitando essa configuração aqui, confirmando ela com OK, vou acessar a propriedade dela de trabalho e definir aqui o recurso dele específico, né? Digamos que nós iremos navegar até aqui a nossa Bill of Material e veja só, a classificação daquela tubulação, ó, ela preencheu o part number, né? E para que ela possa preencher esse part number, a operação de segmentação, ela tem que estar listada no projeto. Então, se eu acessar aqui o Tube and Pipe, ó, a partir da versão 2016 do Autodesk Inventor, né, ele liberou uma opção que permite que você crie a aplicação de part number para tubos. Então, se você clicar em Tube and Pipe Settings, ele tem aqui o recurso do Prompt for Conduit File Names, e com isso, né, ele tem aqui perguntar, né, itens de conexões, né, os nomes, e habilitar, né, o recurso de definições do part number. Uma vez que eu defino aqui esses recursos, né, e crio essa segmentação, ele aplica esses nomes para essas propriedades de tubulação. Feito isso, né, nessa rota aqui de trabalho, eu vou indicar o seguinte, ó, aqui eu tenho um T, uma derivação, né, quero posicionar ela e acertar, né, ajustar ela com essa representação. Quero posicionar ela aqui. E para que eu possa posicionar esse componente aqui, vejam só que a classificação dele, né, ele não está, digamos aqui, perfeitamente alinhado, né, com a relação de trabalho. Ó. Então, ele está com essa referência aqui deslocado. Para que a gente possa alinhar ele nessa posição, eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar a tecla ESC e retornar uma operação. E acessando aqui, finalizando o Tube and Pipe, né, eu consigo navegar entre as propriedades de montagem e criar um eixo axial. Ó.
quero criar um eixo axial nessa referência aqui, ele vai criar um eixo ali no flange, e também quero posicionar um ponto, né, em relação a essa indicação e também a essa face. Uma vez que eu defini ela ali, vou voltar aqui para a rota, né, a rota de trabalho, que é a Run 2, que eu estava trabalhando, posicionando ela. Quero selecionar aqui o recurso do Place Fittings, né, então vou escolher aqui a derivação, Place Fittings, e ajustar a conexão dela aqui nesse ponto. Bom, uma vez que eu conecto ela aqui, eu tenho a propriedade aqui para escolher o Point Snap e falo para ela, né, que ela tem que se ajustar aqui, ó, de acordo com esse ponto. Ó. Então ela vai fazer o alinhamento com aquele ponto que eu criei. Ó. Então, ela trouxe exatamente o alinhamento naquela posição. Ó. Se a gente observar agora, ele está totalmente alinhado, ó, alinhado ponto com ponto. Com isso, eu vou clicar aqui nesse recurso de rotação e falar que eu quero definir ela, né, para uma referência que é o outro lado. Então ele vai ser rotacionado aqui, né, com essa indicação. Uma vez que ele rotaciona essa propriedade, vou confirmar aqui com o Doni. O que eu vou trabalhar aqui agora vai ser 2 polegadas, né, então tem aqui uma redução e quero criar aqui uma nova rota. Nessa nova rota, ele vai criar então para mim a operação, né, de 2 polegadas de classificação de rota, onde ele vai partir da aresta aqui dessa flange, ele vai ser um auto-route, eu quero definir ele aqui, ó, para essa definição de tubo. E aqui novamente, né, eu tenho as opções, né, para decidir qual que é a melhor rota que eu vou utilizar, ó. Se vai ser essa criação, ou se vai ser alguma outra referência, né? Então aqui definindo a partir dessa propriedade e dessa daqui, eu posso escolher qual que são as melhores alternativas. Então vou escolher essa primeira aqui, ó, com 4 segmentos e aceitar essa propriedade. Na hora que eu aceito, né, ela faz o posicionamento de referência e eu tenho então aqui a criação dessa tubulação, ó, desse segmento com uma derivação. Tendo essa derivação, para a gente finalizar, eu vou clicar aqui no recurso do Finish Route, pedir para ele perguntar, né? Então aquela opção que eu mostrei para vocês lá do Part Number é isso daqui, ó. Ele vai ou utilizar o Part Number, ou então utilizar a configuração de estoque, configuração de comprimento, ou propriedades do tipo. E ao confirmar aqui com OK, né? Ele faz essa listagem aqui desses componentes. Então, acessando aqui a propriedade de montagem, né? Veja só que para essa montagem que eu estou trabalhando, né? O part number dela já está aqui listado, né? Referenciado de acordo com o item aqui de trabalho. Que seria essa minha rota de trabalho 2. Por fim, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui o recurso do Tube and Pipe, digamos que para quem trabalha lá com as operações de 3D Sketch, elaboração de sweep, né? Essa operação ela pode ser também abordada aqui nesse ambiente de trabalho. Aqui eu tenho uma peça, né, que seria o 3D Sketch, a 3D Sketch Run, que é nada mais do que uma peça, e essa peça eu quero criar um sketch 3D. Nesse sketch 3D eu vou criar aqui uma geometria de uma linha, vou posicionar ela para sair a partir do ponto. A criação dessa linha aqui, ó, eu quero que ela seja nesse segmento com 200 milímetros. Aí a partir dessa segmentação aqui, ó, eu quero posicionar ela para esse lado, com essa referência aqui de trabalho, e vamos definir aqui o valor dela, digamos que seja 600. Ó. 600, a definição dela aqui vai ser 300, e aquela vai ser 900. Muito bem, então posicionei aqui essa segmentação de reta, né, 200, 600, 300 e 900. Vou finalizar aqui esse sketch e vou acessar novamente o Tube and Pipe. Ó. Então vou clicar aqui diretamente, né, na segmentação de elaboração de tubos e rotas. Na hora que eu então acessei essa propriedade, vou clicar aqui na rota de trabalho 4. E nessa rota de definição aqui de elaboração de trabalho 4, eu quero utilizar aqui a criação de uma nova rota, uma rota 16. E essa rota 16, ela vai permitir que eu realize uma derivação de uma rota, de um sketch 3D. Então, ao clicar nesse recurso e indicar aqui para ele que eu quero trabalhar com uma propriedade de 1,5 polegadas, eu quero listar essa referência, Derived Route, selecionar esse recurso, né, a sketch 3D recentemente criada, e confirmar aqui com a criação, a aplicação dela. E a hora que eu defino a criação, a aplicação dela, veja que ele definiu então a criação daquele tubo, daquele segmento, né, de acordo com aquelas referências de trabalho.
E se por acaso você fizer modificações no seu item em 3D, né, lá na sua peça de referência, você pode fazer o seguinte, finalizar aqui o recurso do Tube and Pipe, navegar diretamente aqui no Sketch 3D, né? Então, quando você clica 2 vezes em cima da peça, você está realizando uma operação de edição direta, que é o Edit Part, Editing Part, né? Então, você está editando uma peça no ambiente de montagem. Nesse conceito aqui de trabalho, eu quero reduzir esse valor aqui para 500, e esse tamanho aqui de definição dele, eu quero que seja definido através de 275. Reduzindo esses valores e clicando aqui em Return, essas propriedades de trabalho que elas serão atualizadas, e aqui a gente vai conseguir visualizar, né, a segmentação de trabalho com a elaboração da rota 4. Ó. Então, com a elaboração da rota, vejo que agora ele reduziu o tamanho, né, então onde ele estava definido lá para 300, ele ficou com 275, e aqui ele agora está definido com o valor de 500. Então, desse ponto aqui, né, dessa relação até essa relação, o valor aplicado aqui com 500. Então, ela foi criada, né, e elaborada a partir desse segmento. Ainda com essa relação de aplicação aqui diretamente na rota 4, eu vou falar para ele o seguinte, ó, aqui eu tenho um sistema, né, para uma aplicação de mangueiras flexíveis. E para que eu possa realizar essa aplicação, eu vou escolher o tipo de mangueira flexível aqui que eu vou trabalhar, né? Então, nesse caso aqui eu teria o Hydraulic Horse, Rose, que eu posso definir o tipo da mangueira, né? E o que eu quero definir para ele aqui vai ser a mangueira, a seleção Mile Strength Thread. Então, selecionando essa propriedade, eu quero criar um novo tipo de rota. E esse novo tipo de rota ele vai me trazer uma conexão, né? Um tubo de, digamos, uma referência de conexão para criar essa rota. E eu tenho que estar definido, né, com essa aplicação que ela é escolhida diretamente pelo Tube and Pipe Settings. Acessando aqui o recurso de rotas, aparece já aqui o componente que ele vai ser alocado, né? Então, digamos que ele deve ser posicionado aqui nessa representação, ó. E a tecla Tab eu consigo estar invertendo a posição dele de trabalho. Então, eu quero posicionar essa rota aqui. E eu quero posicionar esse componente aqui. Aí, feito isso, ele já vai me fazer aqui um traçado, né, de uma rota da mangueira. Só que o que acontece, né? Pode ser que no momento ele aconteça uma falha e ele não consiga criar ela. Porque o ponto que ele criou aqui, ele não consegue calcular, né, digamos, o sweep dessa referência. E aí, o que nós podemos fazer com relação a isso, né? Essa curva aqui, ela está sendo uma curva violada. A gente pode selecionar essa curva e pedir aqui para estar adicionando pontos. Então, ao escolher aqui uma representação de um ponto, ele vai ser adicionado. E ainda assim, né, adicionando esse ponto, ele não permitiu a criação dela. E aqui eu vou falar para ele o seguinte, eu também quero colocar um ponto de representação nesse segmento. Ao aplicar esses 2 pontos, né, eu vou trabalhar com a modificação deles. Então, clicando neles aqui, selecionando o recurso de 3D Move Rotate, eu consigo definir aqui outras elaborações de outros pontos, né, outras referências de rotas, de uma forma em que ele não irá, digamos, violar a criação desse segmento. Ó. Então, eu quero ter ele com essa representação e aceitar ele aqui com OK. Então, aqui para essa representação, ele, digamos, ainda que ele está sendo violado. E agora eu vou tentar acertar aqui para esse ponto. Ó. Então, 3D Move Rotate, quero acertar ele aqui, ó, e aceitar essa posição. Deixa eu ver aqui o que mais nós podemos indicar. Digamos que eu quero trazer essa referência dele para cá. Então, seleciono aqui a marcação desse ponto, 3D Move Rotate, alocar ele para cá, com essa segmentação. E veja agora ó, que conforme acertei aquela saída dele, né, a aplicação dele não está mais sendo violada. Então, com isso, né, eu consegui aplicar a segmentação aqui dessa curva e adicionar essa referência. E se ainda assim, né, você achar que não está com uma curva interessante, né, você tem a disponibilidade de colocar apenas a visualização da rota, trabalhar aqui com essa operação, né, e realizar aqui a modificação dele. Talvez abaixar um pouco a inclinação dela, a modificação desse item, né, e até mesmo a relação de controlar aqui o seu comprimento, né? Que agora esse Rose Length, né? Ele permite que você tenha aqui um comprimento de máximo e de mínimo. Você escolhe se você quer deixar essa restrição
ou se você vai querer ter um tamanho atual, ou um tamanho aí aplicado com uma formatação, né? Aí com isso, visualizando aqui o modelo por completo, então, né, nesse caso, a modificação ali que eu acabei realizando, ó, ela foi uma modificação que não aceitou, né? Ela acabou violando ali também, então, aquele segmento, ó. Vamos tentar elaborá-la da seguinte maneira. Posicioná-la aqui, trabalhar com o recurso do ponto, a movimentação dele, e quero alocar ele aqui, ó, para cá. E também aqui a curva que ele está sendo aplicado, né, talvez acho que adicionar um outro ponto aqui e fazer uma modificação desse ponto. Então, relacionar ele, editar essa operação de ponto, 3D Move Rotate, tentar trazer ele para uma outra posição. Então, digamos que ele vai ser alocado para cá. E essa daqui também. Muito bem, então aqui ele fez a criação, né, a elaboração ali daquela mangueira, e esse daqui, né, seria o recurso que eu teria disponível para trabalhar com as operações de mangueiras flexíveis, as definições dela. Nesse conceito aqui de trabalho, com essa montagem aqui por completo, né, nós podemos elaborar a representação dela, né, e, e selecionar aqui os recursos como operações para detalhamento. Então, aqui nessa montagem, clicando com o botão direito Create Drawing View, posso escolher aqui uma template que eu quero trabalhar aqui diretamente, né? E levar essa template lá para o ambiente de trabalho. Aqui ele já vai carregar na minha lista de materiais, né, alguns componentes, então eu já aceitei a conformação desse recurso. Ele vai posicionar já automaticamente 3 vistas e trazer aqui uma referência de posição para trabalho. Essa daqui eu quero que seja com essa representação e vou alocá-la aqui com essa posição, ó. E como as rotas, né, elas são elaboradas e desenvolvidas pelo Tube and Pipe, se você quiser elaborar detalhamentos separados, né, você pode criar novas folhas e pedir, né, para encontrar esses recursos de tubulação específicos, né? Então aqui na a propriedade dele do recurso do Tube and Pipe, ele teria aqui o Tube and Pipe e as rotas, né, as classificações de rotas. Então para a rota 2, né, foi alguns recursos que a gente definiu. Para essa outra aplicação de rota, também poderia escolher essa referência, né, e trabalhar aqui com esses recursos, elaborando aqui o detalhamento desses componentes. E essas daqui seriam um exemplo, né, uma representação de lista de material para aplicação aqui desse modelo. Aí, pessoal, aqui eu encerro, né, a apresentação por aqui e fico disponível aí a perguntas. Eu vi que algumas pessoas comentaram que tiveram problema com relação ao áudio, né, e perguntaram sobre a gravação. Com relação à gravação, né, vocês poderão acessar posteriormente esse webinar através da gravação, né? Então vocês receberão um link e poderão assistir novamente para quem teve problemas com o áudio. E a nossa última pergunta ali, né? Eu posso baixar da internet conexões hidráulicas inseridas na montagem, depois criar uma rota 3D e dar um derivative road selecionando o FlexiRose? Bom, nesse caso, né, você tem a possibilidade sim de realmente estar baixando o seu componente, então você pode estar utilizando os recursos, algum site, né, que disponibilize isso, né, normalmente quem comercializa esses recursos, eles disponibilizam esses tipos de componentes, então você pode baixar e publicar esses componentes aí na sua biblioteca, mas é claro que você vai ter que fazer ali um tratamento, né, uma configuração de publicação para que você possa utilizar ele no seu recurso de trabalho de montagens, tá certo? Outra questão ali é com relação a gerar o diagrama dessa tubulação. Bom, pessoal, o diagrama dessa tubulação, né, ele não é gerado automaticamente. Para quem costuma trabalhar com Plant 3D, né, que é uma solução voltada para tubulação a níveis de larga escala, né, o recurso que nós teríamos disponível lá é mais fácil de se aplicar essa operação. Nesse conceito aqui de trabalho, né, ele tem que ser detalhado, digamos que isolado a operação da tubulação,
E uma vez que a tubulação é isolada, né, você faz o dimensionamento, né, desses recursos através da operação de detalhe mesmo. Então, a operação detalhando a referência por referência. O Inventor ele não gera isométricos automáticos, né? E o detalhamento dele tem que ser aí de forma manual, sendo representado ele. Então, se você tiver algum componente, uma vista isométrica ou algo do tipo, né? Ao escolher aqui uma referência de trabalho, ele tem aqui alguns tipos de referência, né? Mostrar aqui algum plano de trabalho, né? Aí você pode escolher qual que é o local que você quer colocar ele, ó. Seria essa posição, uma outra representação, né? Mas é algo bem aí manual, né? Com relação ao Plant 3D, né? Para fazer a aplicação o comprimento acumulado de tubo, né? O que que você tem que fazer? No recurso da sua lista de material, vocês têm que trabalhar com os recursos de filtro. Então, para as operações de filtros, né, vocês vão ter que escolher aqui os recursos de grupos. Então, digamos que você queira agrupar um determinado componente, né, um group settings, você escolhe para ele aqui uma propriedade que seja um part number, um stock number, né, algum recurso que contém ali a mesma descrição, e peça para estar visualizando esses conceitos de grupos, né? E lista esses recursos, né, esses componentes aqui de visualização de trabalho. Para essa lista aqui, no caso, né, a minha Bill of Material, a minha estruturação dela, ela está com uma estrutura um pouco mais simples. Então, se eu clicar aqui no Enable Bone View, eu quero visualizar aqui todas as minhas propriedades, né, todos os níveis. E para esses outros níveis, né, eu vou ter que buscar aqui componentes que tenham referências de mesmo nomes, né? E para os itens que tiverem aqui a aplicação com o mesmo nome, ele faz a somatória aqui dessas quantidades. Só que daí, com relação a isso, essa aplicação aqui que foi utilizada na biblioteca, ela vai ser classificada como um item no caso, voltado aqui para polegadas, né? Se eu quiser que ela seja em milímetro, é interessante que você faça aquele procedimento que foi feito inicialmente, né, na apresentação, para criar a aplicação do tubo, né, que você já define ele para criação em milímetros. Só um minuto aqui, deixa eu ver aqui com as relações, né, as perguntas. Ali, pessoal, um pouco mais acima, né, perguntaram se vocês conseguem abrir esse arquivo no Revit, né? Nesse caso aqui, o Inventor, né, a possibilidade que você teria disponível para trabalhar, você tem o arquivo IPT e o arquivo IAM, né? E ao gerar essa configuração aqui desse modelo, para que você possa abrir uma configuração específica desse projeto, você tem que passar aqui para uma operação que seria o Bin Content, né? Então, no Bin Content, ele vai realizar uma simplificação de toda a geometria do seu modelo, né? Com relação de componentes como fillets, componentes talvez de operações de revoluções, né? Que são alguns recursos que o Revit ele não identifica muito bem. No entanto, né, o fluxo ao contrário, você consegue receber essa operação. Então, se você tiver lá algum projeto no Revit e precisar inserir ele aqui, o Inventor ele acaba inserindo esse projeto aí de forma nativa, né? Nesse recurso aqui de exportação de componentes, né, das operações aqui que você teria disponível para trabalho, ele iria gerar para você de acordo com uma extensão ADSK, né, e ele teria aqui uma operação de salvar esse modelo como um arquivo de família do Revit, um arquivo de um IEC, ou então até um Exchange File, né, que normalmente quem trabalha com Plant, né, acaba fazendo esses vínculos, né, criam lá um projeto em Inventor, né, a representação dele 3D, um tanque, por exemplo, e exporta como ele sendo um arquivo IFC. E com relação a esse arquivo IFC, ele pode ser disponibilizado para outras plataformas, né, voltados para a parte de engenharia e construção. Com relação à questão ali a pergunta do Isogen do Inventor para enviar para o Plant, eu confesso para vocês que eu nunca cheguei a trabalhar com esse recurso de exportação desse fluxo, mas se você tiver essa necessidade, depois eu vou deixar os meus contatos aqui, pessoal, para poder
Se caso vocês quiserem ter uma conversa pós-webinar, a gente pode conversar com um pouco mais de calma. Aí você pode me explicar o fluxo, né? E se for o caso, eu também faço a inclusão de outros técnicos que trabalham especificamente ali com o recurso do Plant. E aí, com isso, a gente pode conversar melhor a respeito disso. Beleza? Com relação à pergunta do Antônio, consigo transformar em um ambiente de solda para calcular um volume de consumíveis. Você poderia. Certo, nesse caso, né, não sei se seria isso que você está buscando, mas o Inventor ele conta que com o ambiente de elaboração de recursos para solda, né, que você consegue fazer a aplicação de algumas operações de solda, que seria o próprio ambiente do Element. Clicando aqui nesse recurso, né, existe a possibilidade de você aplicar cordões de solda, mas esses cordões, né, seriam basicamente representados através de processo de preparação, os recursos de solda, né, que é para que você pudesse aplicar, e aqui uma pós-usinagem, né? Esse daqui seria o ambiente voltado aí que ele teria disponível. E dessa representação aqui desse ambiente, né, a elaboração que você pode trabalhar é com uma solda fillet, uma solda de preenchimento, ou então até mesmo uma solda cosmética. E a relação que você tem disponível para trabalho é uma aplicação de anotação, né? Quando você consegue posicionar as suas relações de anotações de solda. E desse item de lista de material, né, ele vai te mostrar que ele é um componente separável, né? Ele não consegue representar esse componente separado com outros conjuntos de montagens comum. O que não sei se seria essa referência que você está buscando, né? Mas o Inventor ele consegue te oferecer essas funcionalidades de trabalho com os recursos de solda, tudo bem? Certo. Se for com relação a essa aplicação que a última questão, o que pode ser definido, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma aplicação para solda. Bom, então digamos que aqui eu tenho uma determinada montagem e queira fazer uma aplicação de solda nessa montagem, né? Nesse ambiente aqui eu teria o recurso do Element e a aplicação aqui do Element, digamos que eu vou utilizar aqui o recurso fillet, né? Nessa propriedade fillet eu posso escolher qual é a relação de valores que eu posso aplicar aqui nesse modelo, né? Então, aqui ele vai me aplicar um cordão de solda com 10 milímetros e aqui eu vou selecionar quais seriam essas faces, né? Então eu vou aplicar aqui a seleção de referência dessas faces e vou indicar para ela também essa localização. Só que aqui vou falar para ele que, digamos que seja 2 milímetros de aplicação aqui de cordão de solda. Então ele aplicou esse modelo aqui, né? Essa referência aqui do cordão de solda. Eu posso falar para ele que eu quero gerar um relatório dessa referência, né? Incluir ali sobre montagens e salvar ele aqui em um determinado diretório. Digamos que eu vou salvar ele lá para a área de trabalho, ele vai chamar Weld Bid Reports, e ele teria aqui o recurso do MS Excel File, né? A opção .xls. Salvar a operação aqui nesse local. E aí com isso, vamos navegar até o local para encontrar essa referência de trabalho. E aqui eu teria disponível o Fillet 3, né? Então, agregando a informação lá com a aplicação do Inventor. Aqui eu tô com o que, ó, o Fillet Weld 3. Esse daqui é o componente, o tipo dele é um fillet. O comprimento dele que é listado é essa referência. A massa dele que é listado. E aqui a área e as aplicações de anotação aqui desse modelo. Então, se eu tiver outras referências, né, ou outros tipos de aplicação, eles também estarão listados aqui nesse local. Aí, com isso, né, eu preciso apenas estar exportando ali a definição de uma aplicação dessa lista. Mas aqui, né, essa condição ela tem que ser um modelo de representação sólida, que é um fillet, né, eu teria o groove e a cosmética. Só para vocês poderem diferenciar, né, a groove ela é uma solda aqui de preenchimento, então se eu selecionar essa aplicação e esse recurso, quero selecionar essa indicação com essa referência aqui de trabalho e essa operação. Então veja só que ele está fazendo ali uma solda de preenchimento, então é uma solda aqui groove. E já a cosmética, né, a aplicação da cosmética seria, digamos, uma representação aqui de aresta, um loop de seleção, ou algo do tipo, né. Deixa eu ver aqui com relação ao chain. Então, esse segmento, aqui eu especifico a área, né, de representação desse modelo, 2 milímetros quadrados, confirmo com OK.
Ao extrair essas informações, né, vamos novamente salvar lá nos recursos da área de trabalho e localizar ele com essa representação, com esse nome. Novamente navegando até essa operação, esse recurso, eu quero escolher aqui o item XLS. Eu ver aqui carregando com ele dessa propriedade, então que eu tenho os outros componentes, ó. Então aqui ele vai me listar o que? O Fillet Weld 3, o Groove e o Cosmetic. O Cosmetic ele não me representou, né? A minha relação é do meu modelo 3D, mas eu representei ela por área. Então esses daqui são os resultados, né? Aí você pode escolher qual que você vai utilizar no seu dia a dia, né? Uma solda Fillet, uma solda Groove, ou então até mesmo uma solda cosmética, tá certo? Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Estou disponibilizando aqui para vocês os meus contatos. Se por acaso alguma pergunta ou outra acabou passando, ou então você quer discutir ela um pouco melhor, quer entrar em contato comigo para que a gente possa conversar um pouco mais a respeito dessa informação, eu estou disponibilizando aqui os meus contatos, tá? Então, estaria ali o meu último, né, o contato direto, que é o joão.pirota.mapdata.com.br, que você pode estar entrando em contato com alguma relação de dúvida técnica, alguma operação de trabalho, algo do tipo, mas também disponibiliza ali os contatos acima, né, que seria suporte comercial. Então, se por acaso você é, gostou da aplicação, né, gostou do que era um recurso de novidade para você, e você não tinha conhecimento e gostaria de começar a trabalhar, quer saber mais informações aí desse ambiente, estou disponibilizando aí esses contatos. Aí eu fico disponível, né, para que se vocês precisarem mandar algum e-mail ou até mesmo eu precisar entrar em contato com vocês por ligação, eu fico à disposição. Com relação à certificação Autodesk, ô José, ela tem no caso, seria a certificação Professional, o que que você gostaria de saber? Tá certo, pessoal. Então, eu irei encerrar por aqui. Espero ter conseguido responder todas as questões. Caso eu não tenha conseguido responder todas, pessoal, peço por favor que entre em contato comigo ali pelo e-mail. Vou estar à disposição para que a gente possa conversar a respeito disso, né, com um pouco mais de calma. A gente vai ter um tempo aí para poder conversar, né, em relação a isso. E, e com isso, né, eu fico à disposição aí para questões de dúvidas, perguntas, o que, que vocês acharem necessário, a Mapdata está à disposição aí para estar auxiliando vocês. Espero que todos tenham gostado aí da apresentação e nos vemos aí num próximo webinar. Muito obrigado aí pela presença de todos, né? Espero que todos aí estejam bem, continuem bem aí nesses tempos que estamos enfrentando e encerro por aqui. Muito obrigado pela participação de todos e até uma próxima.